você lembra daquele programa chamado Toca Perfumada? Pois é, né? A gente vê aí uma propaganda do Sai da Toca, mas tem o Toca Perfumada também. Olha só, o Teologia 2.0 está dando o pontapé inicial, mas a gente quer ver vocês participando aqui também, hein? O Sai da Toca tem que sair da toca, e esse Toca Perfumada tem que ser perfumado, mas também tem que sair da toca. Cadê o cheiro do perfume? Né? Não tô nem sentindo. Pois bem, gente, voltando aqui rapidinho pro tema, olha só, surgiu uma questão aqui interessante. A gente concordou aqui no primeiro bloco que a igreja realmente não deve necessariamente ser institucionalizada. Pelo contrário, né? Quanto menos formalismos e menos rigidez existir na igreja, melhor. Mas aí surgiu uma questão aqui que eu quero colocar rapidinho para ver o que, é que vocês acham. Tudo bem, a gente concordou que a igreja ela não deve ser institucionalizada no sentido, né, formal da instituição, não deve ter unidade institucional, por assim dizer. A igreja cristã realmente ela nasceu desde o começo como uma coisa que se espalha no meio da sociedade, de forma bem formalizada. A igreja primitiva era assim. Mas e unidade doutrinária? Porque unidade institucional é uma coisa. Agora, e unidade doutrinária? As igrejas cristãs elas devem buscar ter unidade doutrinária? Eu acho que sim, até para parar com aquela confusão que a gente vê direto de que a minha denominação, isso é pecado. Na denominação tal, na igreja tal, isso aí não é pecado. Eu acho que isso é essencial para a gente hoje. Justamente por isso, para parar essa briguinha de igrejas. Beleza, o Rômulo colocou uma coisa interessante. Mas aí, Roberto, para você eu já vou fazer uma outra pergunta em cima disso que o Rômulo falou. Beleza, vai acabar o que é pecado da minha, o que é pecado na sua. Beleza, agora surge uma questão então. Mas qual deve ser então esse conteúdo que vai unificar todas as igrejas cristãs? O que é então que identifica uma igreja como uma igreja cristã, na sua opinião? Já que a gente tem que buscar unidade doutrinária. Ou você acha que a gente não tem que buscar unidade doutrinária enquanto igreja cristã? Olha, enquanto igreja cristã, manter uma unidade doutrinária é uma tarefa bem complexa. A gente vê que, ao longo dos anos, a igreja sempre tentou buscar uma unidade doutrinária, mas ela não consegue. Agora, é importante que a gente tenha em mente que tem algumas coisas que são essenciais. E nessas coisas essenciais a gente tem que concordar. Eu acho que todas as igrejas elas concordam nisso de alguma forma. Esse é um ponto interessante. Mas elas deixam aquilo meio velado por conta do valor não sei se institucional ou denominacional, para ser mais direto. Então, aquilo que é positivo na outra denominação, mas que não é da minha, eu não incentivo. Eu não digo que eles vão para o inferno, mas eu também não digo que eles vão para o céu. Eu fiz essa pergunta porque a questão é saber o seguinte: eu acho que a igreja cristã sim, e que unidade doutrinária tem que ter. Porque senão vai chegar no ponto que você já não sabe mais identificar uma igreja quando ela é cristã e quando ela não é. Agora, a grande dificuldade, e a gente pode até marcar um programa um dia só para debater esse assunto, vai ser definir qual é a identidade de uma igreja cristã. Principalmente. Né? O que faz uma igreja ser cristã? Qual é a única doutrina? Principalmente pelas diferenças de cultura. Exatamente. Eu acho que, doutrinariamente, eu colocaria o seguinte: aceitar o sacrifício de Cristo na cruz e aceitar Jesus Cristo como o único Salvador. Uma salvação conquistada por meio da fé. Né? Sim, basicamente, eu acho que seria um dogma comum a qualquer igreja cristã. Passou daí, já começa a entrar muita doutrina humana, que é o que o Romulo colocou, que é aí que surge a minha visão de pecado, que não é a sua, e etc. Né? Então, seria mais ou menos assim: a gente é a favor da unidade doutrinária, todo mundo de acordo ou não? Mas unidade institucional, a gente já realmente viu que a igreja cristã não necessariamente tem que ter essa unidade institucional. E aí a gente vai para uma outra pergunta ainda, dentro dessa questão da igreja emergente também, que é o tema do programa de hoje. Qual deve ser, então, a nossa postura, porque a gente, afinal, faz parte de uma igreja institucionalizada. A gente faz parte de uma Assembleia de Deus, que é uma igreja que tem aí hoje, né, vai completar 100 anos, acho que o ano que vem, né, 1911. Ela surgiu em 1910, esse ano. Esse ano, né, que assembleiano que eu sou. Mas enfim, então, olha só, qual deve ser a postura de nós, igrejas institucionais, em relação a essas igrejas emergentes? Será que nós temos que nos unir a ela, como o Romulo colocou no começo? Ou será que a gente tem que ver esse movimento como algo meio subversivo, como a igreja da rebeldia? Qual que deve ser a nossa postura? Será que a gente tem coisa para aprender com ela? Como é que é? Nesse caso, eu fico com a resposta que Jesus deu para os discípulos. Olha, aquele povo lá fala do Messias, mas eles não andam com a gente. Aí Jesus vai e diz para eles: não, tudo bem, deixa que eles continuem pregando a mensagem. Então você é adepto do que quem não é contra nós é por nós? Quem não é contra nós é a favor. Legal. Eu acho que a gente tem que copiar a forma. Eu acho que a gente tem que pegar a igreja emergente, reconhecer os nossos erros e copiar a fórmula. Fazer o quê?
reduzir as reuniões de templo e incentivar a reunião familiar. Como quando eu converti, que eu era criancinha, lá em casa se fazia, todo dia que não ia para a igreja, era o culto lá dentro de casa. Para mim isso é igreja emergente, isso não é igreja emergente? Só que essa prática ela é interessante, mas a igreja institucionalizada, ela tem que se manter de alguma forma, para poder manter essa coerência doutrinária. Porque senão a gente vai voltar a coisas que aconteciam 20, 30 anos atrás na nossa própria denominação, que as pessoas se reuniam em casa e aí começava a surgir aquela profecia de que não, essa mulher que você está aí noivo não é sua esposa, não vai casar com ela, mas já está tudo comprado, os pais já abençoaram. Então, assim, não tem nenhuma razão justificável para aquilo se realizar. Então você dá lugar a muita meninice, dá lugar a muita coisa que não é conveniente. Isso que o Roberto está falando é interessante, porque é um ponto que, apesar de achar... tanto é que a gente está fazendo esse programa hoje, porque a gente achou esse assunto interessante. Inclusive, aqui a discussão não vai nem poder ser tão ampla. Isso aqui é só um programa para apresentar mesmo os temas. A gente quer que vocês corram atrás, que vocês também pesquisem, né? Mas a gente achou interessante. Agora, uma coisa que eu percebo da igreja emergente, um risco que corre, é exatamente de se tornar meio que uma coisa anárquica, né? Uma coisa meio que... porque, assim, querendo ou não, hoje a grande realidade é que existem muitos cristãos que dependem da igreja até como forma de prestar o culto. A pessoa, se não vier para a igreja durante a semana, passa mal. Ô Duarte, né? Anárquico que você diz é o quê? Cada um do seu canto, faz o que quer, deixa fazer o que quer, entende o evangelho da forma que quer entender, é isso? Não só nesse aspecto, mas, por exemplo, como eu estava dizendo, tem pessoas que dependem hoje, infelizmente, isso é uma coisa ruim, mas dependem de um culto organizado numa igreja, dependem de um grupo de louvor para poder cantar. Então, tem gente que criou uma dependência. Se você simplesmente vem e toma isso delas, as pessoas, infelizmente, não vão mais... É como se você tivesse... Se você hoje, infelizmente, tirar de muitas pessoas, tirar a instituição, você praticamente tira o evangelho da vida delas. Porque elas não... Então, acho que tem que ser uma coisa com calma. Eu concordo com o Romulo. A gente tem que fazer reuniões em casa, a gente tem que começar a trabalhar esse aspecto mais informal, só que tem que ser uma coisa gradual, porque infelizmente, até um termo pesado, mas hoje no Brasil existem pessoas que são viciadas em igreja, né? Tem um outro detalhe também, que a questão não é a informalidade, mas a pessoalidade da mensagem do Evangelho. É que quando o Evangelho fica muito impessoal, fica difícil você gerar algum fruto naquilo. A gente chega até o extremo de a gente condena a primeira pessoa, e depois a gente chama, eu sei que você vai para o inferno, mas com todo respeito eu gostaria de ir na sua casa te fazer uma visita amanhã. A pessoalidade que você diz é a pessoa que tem que ter o seu relacionamento com Deus, ela ter as convicções dela. É a pessoalidade de comunhão mesmo, das pessoas com as pessoas. Mas isso não depende da instituição, né? Eu acho que a isso proposta do não Romulo depende da instituição, mas quando você coloca que a instituição gera dependência nas pessoas para que elas possam se sentir em comunhão, mas porque elas estão indo na instituição, isso eu acho que é furado. Pois é. Não, olha só, gente, a gente vai... São muitos aspectos da igreja emergente que a gente poderia analisar, né? São vários, mas como a gente aqui não quer fazer um programa muito longo, pelo menos por enquanto, a gente já vai para uma terceira pergunta aqui, tá? E já vamos mais ou menos fechando o tema. É o seguinte, queria que você colocasse, Roberto, eu também vou colocar, o Romulo vai colocar aqui. Qual então a gente deve esperar que é o futuro da... O que a gente deve esperar para o futuro da igreja institucional em face dessas novas igrejas emergentes? Eu consigo ver dois cenários. No primeiro, a igreja não faz nada, continua institucionalizada, continua fechada a novos valores, continua fechada dentro de si mesma, e essa igreja vai ter os membros que vão se envelhecendo e que tende a ficar como igrejas que a gente vê, infelizmente, em outros países que vão definhando até acabar, fechar, e vira teatro, vira boate, vira qualquer outra coisa nesse sentido. Ou a igreja passa a dar mais atenção para as pessoas, ou ensinar as pessoas a dar atenção para si mesmas. Porque a gente não depende também, só porque tem aquela liderança lá que não faz nada, eu não vou fazer também. A gente sabe que não é por aí, mas esse tipo de iniciativa, quem as tiver, precisa colocar isso dentro da instituição para pessoalizar as relações e, com isso, manter a igreja como organismo vivo. Se a igreja não recuperar a moral, a igreja institucional, ela vai diminuir, ela vai esvaziar, e eu acho que no futuro a igreja emergente vai crescer bastante. Por quê? Porque as pessoas não vão acreditar mais na igreja institucional, se não recuperar a moral da igreja. Esse é o que eu penso. Bom, galera, a gente já está encerrando aqui, eu vou concordar com o Roberto e com o Romulo. Eu também acredito que a gente não precisa acabar com a Constituição, como tem gente pregando aí também, né? Não precisa chegar nesse ponto de destruir, mas que com certeza a gente tem que rever bastante
muito das nossas praxes da igreja institucional, temos, porque realmente é uma igreja que está desacreditada, é uma igreja que está realmente precisando resgatar valores do cristianismo simples, né, do cristianismo primitivo, e são aspectos que, com certeza, vão aproximar as pessoas da igreja de novo. Tá bom? Bom, gente, a gente está já encerrando, esse foi o nosso primeiro programa. Se você tiver qualquer sugestão, você pode mandar sugestão de tema, sugestão pra gente aqui também do programa, que a gente quer aprimorar. Esse é só o primeiro, e se for da vontade de Deus, muitos outros virão. Amém? Falou, galera, um abraço. Falou, pessoal. Beleza, sim. É, mas